Continuando nossas aulas aí sobre o Estado, hoje vamos falar aí sobre as funções do Estado, para que serve o Estado em nossa sociedade. Boa tarde, o canal Milton Silva Filósofo está de volta, mais uma aula aí sobre política. E hoje vamos ver aí a função do Estado, ou as funções do Estado. Tá? Para que o Estado se desenvolveu? Qual seria a sua função? Podemos explicar isso de uma forma muito simples. O Estado surge para que possamos ter uma melhor organização social da vida coletiva. Tá? Então, é uma resposta mais básica. Tá? Então, o Estado seria esse aparelho de organização que faria com que as pessoas regulassem as suas relações, criando leis, criando normas, para que as pessoas não desrespeitem aí a liberdade e os direitos dos outros indivíduos. Como eu disse na aula passada, diversas teorias aí foram criadas, mas temos aí duas concepções que são as mais aceitas a respeito do Estado, que são opostas, que seriam a corrente liberal e a corrente marxista. Então vamos lá começar pela corrente liberal. Tá? A corrente liberal centra sua teoria fazendo uma análise sobre como deve ser o Estado. Assim, para a corrente liberal, como vai defender o John Locke no segundo tratado sobre o governo, o Estado é uma espécie de mediador, uma espécie de regulador das relações sociais entre esses diversos grupos sociais. Tá? O Estado seria uma espécie de juiz imparcial, onde surge um conflito, surge uma indiferença entre determinados grupos, o Estado vai intervir. Ok? O Estado, então, deve promover, deve trazer a conciliação entre os indivíduos. O Estado deve amenizar os conflitos. O Estado deve evitar que a sociedade se separe. O Estado deve fazer com que a sociedade viva em harmonia. O Estado deve trazer o bem para todos, respeitando as liberdades, os direitos individuais, a participação política, enfim. Tá? Então, o Estado deve preservar, então, os interesses do bem comum. A concepção liberal trabalha com a ideia que o indivíduo é livre para agir politicamente, economicamente, desde que respeite as leis e não interfira e não prejudique a vida do outro. Ok? Então, o Estado liberal aí vai ser defendido por dois autores especificamente, John Locke, Rousseau, e vamos ter outros aí, Adam Smith, tá? David Ricardo, enfim, autores aí que são clássicos dessa forma de pensar que é chamada de liberalismo. Em outra aula vou explicar para vocês isso com mais calma, sobre as correntes liberais, sobre o comunismo, enfim. Mas nisso é só para a gente entender o que é um e o que é outro. E a concepção marxista. Tá? A concepção marxista vai dizer e vai tratar, na visão dela, que o Estado não é bem assim como a corrente liberal diz. Eles não vão tratar o Estado como deve ser, mas eles vão tratar o Estado, na concepção marxista, a partir da realidade. E para eles, a realidade é muito diferente daquilo que a corrente liberal prega. Tá? Ele vai dizer que o Estado não é um mediador dos conflitos. Tá? O Estado
é uma instituição que vai interferir nessa luta. O Estado seria uma instituição que vai defender o interesse da classe que o mantém, que eles vão chamar, na concepção marxista, de classe dominante. Portanto, para o marxismo, a função do Estado é garantir o domínio dessa classe, porque essa classe a sustenta economicamente. Isso ocorre desde a origem do Estado. Tá? O Estado que nasceu do conflito entre classes só se mantém porque mantém esse conflito e porque favorece um determinado grupo. Tá? Nas palavras aqui do Gilberto Coutrin, que vai dizer o seguinte: isso ocorre devido à sua origem. Nascido dos conflitos de classe, o Estado tornou-se a instituição controlada pela classe mais poderosa, a classe dominante. Então, a maioria dos estados, no estudo que o marxismo fez, é aí comandada por uma classe econômica que determina aquilo que deve ser feito e, claro, isso vai ser em detrimento à classe mais pobre, que não vai chegar ao poder nunca na visão aí do marxismo. Qual das duas estão certas? Vocês vão pesquisar, vocês vão avaliar, vão chegar às suas conclusões. É esse o meu papel aqui. Apresento a teoria, vocês pesquisam e façam as suas próprias conclusões. Um abraço e até a próxima aula, onde vamos discutir aí sobre sociedade civil e Estado. Um abraço a todos. Peço a vocês, galerinha, que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos lá, tá? Continuando aí a nossa trajetória filosófica.